Olá, pessoal. Hoje vamos dar continuidade ao nosso ensino da radiologia torácica, parte 2. Dois temas interessantes iremos falar hoje, que são os tumores ou massas pulmonares e mediastinais. De início, iremos falar dos tumores pulmonares. A avaliação numa radiografia ou numa tomografia, que são os exames mais solicitados para avaliar o tórax, nós iremos ver os contornos, se eles são regulares, irregulares, espiculados ou mal definidos. Vamos buscar a densidade, se é uma densidade de partes moles, se tem calcificação, se tem gordura, e o tamanho, certo? Se o tamanho é pequeno, grande, se houve crescimento rápido, crescimento lento ou não teve crescimento. Os critérios de benignidade são eles: a presença de gordura, calcificações grosseiras e ausência de crescimento. Um exemplo dele é o granuloma residual, que é um pequeno nódulo calcificado que não tem crescimento. Ele é um tumor com características benignas. Os critérios de malignidade são eles: contornos espiculados ou irregulares, densidade de partes moles e, na tomografia, com captação de contraste. E a gente vê o crescimento rápido. Sabemos que, como eu já falei anteriormente, o exame de rastreamento seria a radiografia de tórax, e para avaliar melhor essas lesões ou qualquer outras, a gente solicita a tomografia computadorizada, tanto para ver com relação à densidade, se tem calcificação, os seus contornos, se é captado, tem captação ou não ao contraste, a evolução do crescimento. Então, os tipos de carcinomas pulmonares mais comuns são eles: adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas é o mais frequente, carcinoma de pequenas células é o mais agressivo e o menos frequente, carcinoma anaplásico de grandes células. Aqui está uma imagem para que vocês possam diferenciar numa radiografia se uma massa é pulmonar ou mediastinal. Então, quais são as características? Aqui no exemplo está ilustrando uma massa, certo? De característica pulmonar, o campo dela seria no pulmão. O que é que ela faz? O crescimento dela, ela vai crescer empurrando para o mediastino. Quando a massa é periférica, não tem nenhum problema. Mas quando a massa é próxima ao mediastino, mais na região central, sempre tem uma dúvida. Então, a massa, quando ela vai empurrando o mediastino, se ela for do pulmão, ela vai formar um ângulo agudo, tá? Um ângulo agudo. Como aqui existe essa massa, no terço superior do pulmão direito, e essa massa está meio que próxima ao mediastino. Então, quando a gente vê a margem, a gente vê uma angulação aguda, tá? Aguda. Então, essa massa provavelmente ela é pulmonar. Já no caso de uma massa mediastinal, a massa vai do mediastino pressionando, comprimindo o parênquima pulmonar. Nesse caso, ele forma um ângulo obtuso, um ângulo maior de 90 graus. Como nesse caso aqui. Nessa radiografia, a gente vê que tem uma massa aqui no terço inferior do pulmão direito, mais medial, quando a gente vê a margem maior do que 90 graus. Então, a margem de angulação obtusa, certo? Então, essa imagem, isso aí será uma massa, a massa mediastinal.
Os achados radiográficos são eles: o alargamento pilar, a obstrução de vias aéreas, que leva à telectasia, massas periféricas, acometimento pleural, pode ter extensão óssea e pode estar associado com consolidação. Nessa imagem, né, nessa radiografia do tórax, a gente tem a incidência PA e a perfil. A gente observa o quê? Uma massa meio que arredondada, de limites definidos, regulares, densidades de partes mole, né? Nesse caso, está projetada no terço médio do pulmão esquerdo, próximo ao híleo. Para a gente identificar se é o lobo superior ou inferior, a gente vem aqui para o perfil, né? Essa massa está no lobo superior esquerdo. Ok? Nessa outra radiografia, né, que é no PA, a gente vê uma massa, aqui uma pequena imagem nodular, né, densidade de partes moles, arredondadas, os contornos estão um pouco meio que irregulares. Ela está no terço médio próximo ao híleo direito. Quando a gente observa no perfil, a gente vê que existe a massa realmente perilar, né, próximo ao híleo, e ela está localizada no lobo médio do pulmão direito. Já nessa radiografia, a gente vê uma massa aqui, né, pegando o terço médio superior do pulmão esquerdo, né, na projeção, próximo à aorta, próximo ao híleo, né, uma imagem meio que ovalada, densidades de partes moles, contornos regulares, certo? Projetada aí entre o terço médio e superior do pulmão esquerdo. Lembrar sempre da angulação, né? Angulaçãozinha aguda, né, menor de 90 graus, a massa vai ser pulmonar. Outra imagem arredondada, né, com densidade de partes moles. Nesse caso do PA, a incidência PA projetada aqui no terço superior, né, contorno meio que irregular, angulação aguda. No perfil a gente vai ver e observar ela aqui nessa região. Então a gente diz que é uma massa pulmonar localizada no lobo superior direito. Nessa radiografia PA, a gente vê também uma massa aqui meio que ovalada, né, com angulação aguda, contornos irregulares, né? E no perfil a gente vê que a imagem está localizada aqui no lobo superior direito. Na tomografia, que nós temos duas tomografias. Isso aí é uma tomografia do tórax, corte axial, janelamento do parênquima. A gente nota essa imagem nodular aqui, certo? Com densidade de partes moles, com contornos meio irregulares e especulados. A gente vê umas especulações aqui, certo? Uns picozinhos. Nesse outro caso, a gente tem também uma imagem, né, mais periférica, aqui no pulmão esquerdo, contorno meio que irregulares. Com relação à metástase, a gente já sabe que metástase é um implante secundário, né, de um nódulo primário. A via de disseminação da metástase pode ser hematogênica, linfática, endobronquica, e cerca de 80% das lesões primárias, né, vem de mama, osso e sistema geniturinário. Então, uma radiografia do tórax, PA, a gente observa que existem múltiplos nódulos difusamente pelo parênquima pulmonar. Todo o parênquima pulmonar, tanto direito como esquerdo, né? A gente vê múltiplos nódulos
difusamente. Isso aqui é uma metástase. Já na tomografia, isso aqui é um corte axial, de anelamento parênquima, a gente também observa múltiplos nódulos difusamente nos campos pulmonares. Vamos falar um pouco agora das patologias, né, das massas mediastinais. Na radiografia, o que a gente precisa realmente identificar? É uma massa mediastinal ou não? Tem que saber. Então, pelo ângulo, né, a massa a gente tem como diferenciar. É mediastinal ou é pulmonar? Depois disso, se for mediastinal, o que a gente faz? A gente divide, né, mediastino médio, anterior e posterior e localiza. Ela está em que mediastino. E saber se a lesão contém gordura, líquido, componente vascular. A maioria das massas, cerca de mais de 60%, são timomas, tumores neurogênicos, cistos benignos e linfadenopatia. Em criança é mais comum, mais de 80%, tumores neurogênicos, tumores de células germinativas, cisto de duplicação. E nos adultos é mais comum linfoma, linfadenopatia, timoma e massa na tireoide. As seguintes características indicam que a lesão se origina no mediastino. Não contém broncograma aéreo, como a gente já viu broncograma aéreo, a gente vê em parênquima pulmonar, principalmente em consolidação, tá? Pneumonia. As margens com pulmão são obtusas, como já falei anteriormente. As linhas do mediastino, que é o recesso ásico-esofágico, as linhas de junção antero-posterior, serão interrompidas. Não pode também estar associado com anomalias espinhais, costais ou externais. Mais uma vez, lembrar dessa imagem, isso aqui é fundamental para vocês poderem diferenciar se uma lesão é pulmonar ou mediastinal. Sempre olhem para o ângulo agudo, tumor pulmonar, ângulo obtuso, tumor mediastinal. O mediastino a gente divide em 3 partes: anterior, média e posterior. Lembrar que essa divisão é uma divisão imaginária, tá? Para a gente poder diferenciar, né, os locais, as regiões de que tem tais estruturas e que tem a maior incidência daqueles tumores, né? Daquelas características daqueles tumores. Então, realmente não tem um plano de tecido que separa esses componentes, né? É uma linha imaginária. Na radiografia lateral, é ela que a gente faz a linha imaginária, no qual divide, uma linha vai dividir a região anterior e média, que é uma linha que vai anterior à traqueia e posterior à veia cava, que eu vou ilustrar para vocês, e a outra linha que vai dividir o compartimento médio e posterior, que seria uma linha que passa 1 centímetro posterior ao bordo anterior do corpo vertebral. Também vou mostrar para vocês. Então, essa divisão permite fazer um diagnóstico diferencial das doenças. Então, cada compartimento desse tem estruturas. Então, as estruturas que estão naquele compartimento vão ter massas ou alterações, né? Então, a gente vai dizer, ó, aquilo ali pode ser isso. No mediastino médio, a gente tem essas estruturas, né? Só pode ser vinda dessas estruturas, como eu vou mostrar posteriormente a vocês. Então, a linha imaginária. A primeira linha, que divide a porção anterior e média, é uma linha que vem anterior à traqueia, está aqui a traqueia, certo? Ó, vem anterior à traqueia e posterior à veia cava inferior, aqui a veia cava inferior.
Já a linha que divide a porção média e posterior, ela vem a 1 centímetro posterior à borda anterior do corpo vertebral. Aqui, ó, borda anterior do corpo vertebral. Então, mediastino anterior, mediastino médio e mediastino posterior. No mediastino anterior, nós teremos as estruturas como o timo, linfonodos, aorta ascendente, artéria pulmonar, nervos frênicos e tireoide. As lesões mais comuns são no timo e linfonodos. Então, nós teremos os 4T das massas mediastinais anteriores, que são elas: timo, teratoma, tireoide e o terrível linfoma. Ok? Vamos lá. Então, nessa radiografia, né, a gente vê uma radiografia de tórax, PA, aqui o perfil. A gente vê um alargamento do mediastino, né, uma imagem que ela vem aqui, ó, crescendo para o campo pulmonar esquerdo. Sua angulação, uma angulação obtusa. Então, aqui é uma massa mediastinal, né, que no perfil a gente vê que ela está localizada no compartimento anterior, no mediastino anterior. Tá? Já aqui nós temos outra imagem, um raio-x de tórax, né? A gente vê essa imagem, ó, meio que ovalada, contornos definidos, um pouco especulada aqui nessa região, né? E a gente vê que o ângulo é obtuso, massa mediastinal. Ao realizar uma tomografia, a gente vê uma massa aqui, ó, compartimento anterior, tá aqui a traqueia, que vai ser o bronco principal, a traqueia está mais num corte mais superior, mas aqui está no compartimento anterior. Aqui outra tomografia, né? A gente vê uma massa, né? O conteúdo cístico, a gente vê que ela tem umas septações expressadas, está localizado desde o mediastino anterior, pegando o mediastino médio e também um pouco do mediastino posterior. Isso é uma massa grande, né? Desloca as estruturas como traqueia, os grandes vasos para a esquerda, né? E aqui tem uma captação do contraste. Essa outra imagem a gente vê aqui, ó, a imagem aqui já no seu limite superior, certo? Então, o que a gente observa? Observa que essa massa está no mediastino, mas, ó, está atingindo os 3 mediastinos. Lembrar que não existem, né, planos que separem esses compartimentos, né? Mediastino médio. Mediastino médio, os componentes são linfonodos, traqueia, esôfago, veia ázigos, veia cava, né? Veia cava superior e inferior, coração e o arco aórtico posterior. Tá? A maioria das massas mediastinais do mediastino médio, né, serão os cistos de duplicação, certo? Pode ser duplicação esofágica, os cistos broncogênicos e os linfadenopatias. As anomalias do arco aórtico também podem estar presentes nas massas mediastinais, né? Às vezes a gente pensa que é uma massa numa radiografia e quando vê, às vezes é um aneurisma de aorta, certo? Então é muito importante fazer a tomografia, né? A tomografia com contraste, até para diferenciar essas anomalias de aorta, saber se é uma massa com captação ou não de contraste, né? Ver seus limites, ver tamanho e etc.
Então, no mediastino médio, né, a gente, nessa radiografia de tórax, no PA, a gente vê, ó, essa imagem aqui, uma parte dela, né, aqui do lado esquerdo, aqui é uma massa, né, provavelmente uma massa, tal. A gente vê no perfil, a imagem aqui, ó, ela vai estar anterior, né, ao corpo vertebral, né, e posterior à veia cava. E nesse caso, o ideal seria, né, complementar o estudo com a tomografia para poder avaliar melhor essa estrutura e seguir o tratamento. Já esse outro caso, aqui é a tomografia com contraste, a gente viu o contraste aqui na aorta, né? Contraste na aorta, traqueia, a gente viu a massa aqui, a gente viu a massa aqui, ó. Nessa outra imagem, a gente vê outra massa, tanto pegando o mediastino médio, como tem componente mediastino posterior também, certo? Está tendo luz de contraste, né? Ela é pouca contrastada, muita captação de contraste. Mediastino posterior, nós vamos ter os gânglios simpáticos, raízes nervosas, linfonodos, a cadeia parasimpática, o ducto torácico, a aorta torácica descendente, pequenos vasos e as vértebras. A maioria das massas no mediastino posterior, né, é neurogênica, seriam os gânglios simpáticos, neuroblastoma, as raízes nervosas, os schwannomas ou neurofibromas. Aqui temos exemplo, né, de uma radiografia do tórax PA. A gente vê uma massa volumosa, né, no terço médio e superior do pulmão esquerdo. Aqui o ângulo obtuso, a gente vê que é a massa mediastinal. Ao ver o perfil, está aqui, ó, uma massa grande e ovalada no mediastino posterior, apesar de ter um componente mediastinal médio. Aqui outra, a gente tem uma imagem, ó, meio que ovalada, projetada aqui na região do hilo direito, ângulo obtuso, né? Ao realizar a tomografia, a gente vê que existe uma massa aqui, ó, paravertebral direita, né? Provavelmente vindo das raízes nervosas aí da coluna torácica. Aqui temos outro exemplo, na tomografia, uma massa, certo? Adjacente e posterior à aorta descendente. Ela vem daqui do canal vertebral, né? Então, isso aqui é uma massa de um gânglio. Feita uma ressonância, a gente vê a massa aqui, ó, vindo do canal medular, certo? Então, uma lesão que vem do canal vertebral, ok? Então é isso, pessoal. A gente finaliza essa parte do tórax, certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante e continuamos o estudo posteriormente. Muito obrigado pela atenção.